Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de infinita bondade, não olheis para as trevas de nossa miséria, mas iluminai-nos pela luz de vossa palavra. Amém. Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem acolhido aqui no nosso canal. Bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de um santo, a vida de um grande exemplo a cada um de nós, que é Santo Expedito. Bom, indo direto ao ponto, Santo Expedito ele foi um comandante das tropas romanas. Ele viveu entre o século III e o século IV, bem ali no final do século III, e comandou as tropas romanas por volta dos anos de 296 depois de Cristo até um pouco mais do ano 300 também depois de Cristo. Ele comandava a 12ª Legião e defendia ali o território de Roma na sua parte oriental. E Santo Expedito, então, conheceu a fé cristã dentro da própria legião que ele comandava. Existiam alguns soldados que eram cristãos. E ali ele conheceu, então, o cristianismo e começou a adentrar um pouco nessa fé. Mas ele era um pouco preguiçoso, viu? O Santo Expedito ele procrastinava um pouco dentro da fé dele. Até que então chega um dia em que ele tem um verdadeiro encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus de Santo Expedito acontece através de um sonho, onde um corvo, simbolizando ali o inimigo de Deus, aparece para ele e começa a gritar uma palavra em latim que simbolizava amanhã, que simbolizava deixar para depois. E era justamente isso que Santo Expedito estava fazendo. Ele estava deixando a sua conversão para depois. E aquele corvo dizia isso para ele: deixe para amanhã, deixe para depois, depois você se converte e assim por diante. Mas aí, nesse sonho, Santo Expedito não titubeou e ele pisou nesse corvo e pronunciou a palavra que em latim que significa hoje, ou seja, Santo Expedito definiu que naquele dia, naquele instante, ele iria se converter plenamente ao cristianismo. E é por isso que ele é conhecido como Santo das Causas Urgentes, porque nesse momento em que ele era instigado para fazer tudo amanhã, depois, ele decide prontamente pelo hoje e assim ficou conhecido como Santo das Causas Urgentes. E então Santo Expedito se converte realmente ao cristianismo e começa a trilhar aí um caminho dentro desta fé cristã. Mas ele foi muito perseguido pelo imperador da época, principalmente porque ele era um comandante de uma legião, então ele tinha muita influência diante dos seus soldados, principalmente. Então, o imperador da época começou a persegui-lo, até que chegou um momento em que Santo Expedito ele é preso e é instigado a negar a sua fé. O imperador pedia para que ele negasse a fé, mas ele se recusa a negar a fé cristã. Então, ele morre como mártir, decapitado. E desde então, ele mártir da nossa fé e depois foi canonizado como Santo Expedito, o Santo das Causas Urgentes. Então, vejam só, um santo tão parecido muitas vezes conosco, né? Que procrastinamos muito, que deixamos muitas vezes as coisas de Deus, a nossa própria conversão para amanhã. Então que nós possamos pedir a intercessão de Santo Expedito, para que ele nos ajude a verdadeiramente nos decidirmos pelo hoje, nos decidimos hoje por seguir o Senhor, ao ponto, quem sabe,
de também defendermos a nossa fé como ele, indo até a morte por esta fé.